Nessa mistura de sol e de mar, as nossas melhores histórias estão com a nossa gente e no nosso lugar. É nessa mistura santista que conhecemos a história do fotógrafo Daniel Yamaoka. O arquiteto e professor de karatê bateu um papo conosco. A psicóloga e consteladora familiar Kátia Lima nos convida mais uma vez à reflexão. É o quadro Saúde Emocional. E o portal TV Portuguesa traz um pedacinho de Portugal e sua gente. Esse é o Mistura Santista, a sua revista eletrônica que traz o melhor da nossa gente e do nosso lugar. Olá, eu sou o Daniel Yamaoka e hoje também estou nessa Mistura Santista. Sou santista de nascimento, santista de vida, santista de time, sempre vivi aqui na cidade. Meus pais, minha mãe é santista também, meu pai veio do interior do estado, veio da cidade de São Roque. Logo quando era criança, meus pais eles sempre colocaram 3 pilares de educação, tanto para mim quanto para minha irmã. Nós tínhamos que estudar, né? Como toda pessoa, a gente precisa estudar bastante. A segunda coisa, meus pais sempre falaram, filhos, desenvolvam algum ofício artístico. E aí resolvemos iniciar música, tanto a minha irmã quanto eu. E aí nós tínhamos o terceiro pilar, que era desenvolver uma prática esportiva. Aí comecei fazendo natação, não me dei muito bem, passei para o futebol de salão, foi pior ainda. Aí na última tentativa, meus pais me levaram para assistir uma aula de karatê. Tinha 8 anos de idade e eu acho que deu certo. Agora são 37 anos praticando karatê. Desde novo, gostava muito das aulas de educação artística na escola e durante o segundo grau acabei me familiarizando e tendo uma empatia muito grande pelas aulas de geometria. Um dia, conversando com a minha mãe em casa, acho que eu tomei uma decisão totalmente diferente daquilo que a gente previa. Já fazendo o curso técnico de processamento de dados, resolvi fazer o vestibular para a faculdade de arquitetura. E lembro que na época a gente tinha que fazer uma prova de aptidão e aí veio o primeiro desafio, né? Pô, será que eu consigo fazer alguma coisa ligada a desenho? Foi interessante, consegui me desenvolver bem nessa prova e no final das contas acabei entrando na faculdade de arquitetura. Eu lembro que no tempo da faculdade tinha um laboratório de fotografia que praticamente ninguém usava e uma das vezes eu ouvindo o pessoal mais antigos, os veteranos, falando existe um laboratório de fotografia aqui na faculdade e fui tirar dúvida para saber como é que funcionava. E aí o rapaz que trabalhava no laboratório comentou, você pode tirar a câmera aqui, você vai, utiliza a câmera, quando você terminar de fazer as suas fotografias, você pode fazer as revelações aqui, tinha um laboratório. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com uma câmera fotográfica, né, na faculdade de arquitetura. Eu lembro que depois de um tempo, meu pai ele trabalhou por 20 anos no Japão, então ele vinha, né, ou nós íamos para passar as férias, e aí ele resolveu comprar uma câmera de presente para mim, ainda no tempo de filme, e eu lembro que foi o momento que eu mais desenvolvi esse ofício, né, da fotografia. E acabei entrando nesse mundo da tecnologia em que a gente desenvolve milhares de fotografias, você coloca dentro de um disco rígido e a gente esquece que aquelas fotos estão lá e a gente acaba se perdendo na produção. Foi interessante, foram quase 20 anos refém das câmeras digitais. Em 2017 eu fiz uma viagem para Nova York para um evento de karatê. Mas passeando pela cidade, estava com o celular na mão, sempre gostei de fotografia, mas eu me peguei num momento em que eu queria ter uma câmera de volta, como eu tinha no tempo da faculdade. Entrei numa loja, saí com uma câmera na mão e comecei a fotografar a cidade. Sempre converso muito com os meus amigos, sempre digo que Nova York é uma cidade extremamente fotogênica e lá eu acho que despertou a minha primeira paixão direcionada na fotografia, que é a fotografia de arquitetura, né? Até pelo que eu desenvolvi, pelo ofício que eu desenvolvo até hoje, e pelas fotos de rua, que são as street views, né? Então as fotos de cotidiano, das pessoas ocupando a cidade.
Então era uma linha de fotografia que sempre me agradou. Então de 2017 para cá é uma linha de fotografia que eu gosto de desenvolver. Participei de alguns concursos, tive a felicidade de ser premiado com várias fotografias nesses 2 temas. Mas é interessante que alguns meses depois dessa viagem que eu fiz, eu fui a primeira vez para o deserto do Atacama. E aí, nessa viagem, me despertou algo que talvez eu sempre tenha gostado, mas nunca me chamou a atenção, que era a observação das estrelas, né? Olhar para o céu noturno. E lembro que nessa primeira viagem que eu fiz, eu não tinha conhecimento técnico nenhum para fazer as fotografias noturnas. Voltei um pouquinho frustrado dessa viagem por esse aspecto, mas com uma vontade enorme de voltar para poder refazer essas imagens. E aí foi onde eu mergulhei no mundo da astrofotografia. Talvez é uma área da fotografia que as pessoas não têm tanto conhecimento, né? Tantas imagens que venham, né, para nós conhecermos, para ter um entendimento maior, mas, por outro lado, é uma das áreas da fotografia mais desafiadoras, porque a gente precisa dominar muito o equipamento, precisa dominar muitas técnicas de longa exposição, do desenvolvimento do foco ideal, precisa fazer a configuração exata do equipamento para conseguir fazer essas fotografias. E os resultados são surpreendentes, né? Porque o equipamento fotográfico é capaz de nos trazer em imagens aquilo que o olho humano não consegue captar. Comecei a desenvolver tanto a parte da música quanto a prática esportiva no karatê, até por ser de família oriental, existe uma expectativa muito grande. Eu acho que a palavra cobrança, ela se encaixa, mas não no aspecto da rigidez, mas que existe expectativa, né, dos pais, dos parentes, em que a gente consiga conquistar espaço de destaque na sociedade, consiga refletir de uma forma positiva tudo que nós desenvolvemos, que estudamos, o que praticamos. E é interessante porque nesse aspecto eu tive um apoio muito grande dos meus pais, mas o lado da cobrança, que é muito característico do oriental, quem acabou assumindo talvez tenha sido eu mesmo. Em alguns momentos eu me vejo muito conectado a essa forma, né, oriental de ser aguerrido, de se cobrar, e se você não conquista o seu objetivo, até o ponto de se frustrar, né? Mas interessante, porque da mesma maneira que eu me cobrei para me desenvolver, em muitos aspectos eu me vi alcançando alguns objetivos que eu não imaginava que conseguiria e que trouxeram muitos frutos no momento que eu vivo hoje. Pela produção que eu comecei a desenvolver nos últimos anos, acabou me levando a conhecer outros fotógrafos da cidade, outros simpatizantes da fotografia, e há alguns anos eu fui convidado pelo então diretor, né, do Clube Foto Amigos de Santos, um grande amigo que hoje também pratica karatê comigo, para participar do grupo. No começo eu não tinha tanta atuação, mas de alguns anos para cá, até acho que pelo resultado que eu tive em alguns concursos de fotografia, recebi o convite para fazer parte da diretoria. Então hoje eu sou diretor de fotografia do Clube Foto Amigos de Santos. Então nós fazemos algumas exposições pontuais. No ano passado a gente fez 3 exposições em diferentes lugares aqui na cidade. Esse ano a gente reformatou o nosso concurso interno, então nós conseguimos convidar fotógrafos profissionais que já são super renomados na área para fazer a avaliação da produção dos nossos amigos do clube, para nós fazermos essa troca de conhecimento, darmos feedback sobre a produção, e toda a produção que a gente está fazendo com os nossos amigos do clube, no final do ano a gente pretende fazer uma grande exposição aqui pela cidade também. Engraçado que eu sempre fui um cara que pensava muito em conhecer o mundo, mas eu nunca acreditei que eu pudesse ter tido oportunidades. E eu tinha 3 sonhos na minha vida. Um era conhecer as pirâmides do Egito para ver se era de verdade. Um era conhecer a Cidade Proibida na China para ver se aquilo era de verdade. E eu tenho um terceiro sonho, que é conhecer o complexo de templos de Angkor Wat no Camboja.
Esse eu não tive oportunidade ainda, mas depois de ter conquistado 3 dos maiores sonhos da minha vida, eu tenho certeza que um dia vou conseguir. Minha esposa é muito otimista e ela sempre me acompanhou na realização desses outros sonhos de realização pessoal. E depois desse primeiro grande sonho e depois de realizar algumas alegrias, algumas felicidades de criança, talvez eu tenha tido a maior virada da vida, que era conseguir unir tudo que eu gostei de desenvolver, que é justamente a fotografia e o karatê. Então acredito que o maior e grande sonho, que em algum momento eu nem imaginava que fosse ter, mas acabou virando o maior objetivo, né, da minha vida nos últimos 10 anos. E aí eu tive a felicidade de conhecer a Luciana no caminho, e ela é uma grande entusiasta. Mas hoje eu tenho meu espaço para poder dar minhas aulas de karatê, e eu tenho espaço para poder produzir e compartilhar com todos os meus amigos a fotografia, que é esse espaço que eu tenho de múltiplo uso, né? É o dojo de karatê e o estúdio de fotografia. Tive a felicidade de conhecer a Luciana numa viagem que eu fiz para o deserto do Atacama, que eu voltei frustrado por não ter conhecido as técnicas da astrofotografia e não ter produzido, mas um tempo depois a gente se conheceu e hoje nós temos uma família super consolidada. Eu tenho minha filha Malu, de 15 anos, que é super querida pela Luciana. A gente tem o pequeno Danilo Kenzo, que fez 1 ano e 4 meses e tá dando uma trabalheira pra gente, mas é a figurinha que faltava para trazer toda a alegria e felicidade pro lar, apesar do cansaço, das trocas de fralda, das noites sem dormir, mas ele é o nosso ponto de equilíbrio lá de casa. Santos é uma cidade tão fotogênica quanto as grandes cidades do mundo. A gente tem uma característica super bacana de que é ter um centro histórico muito bem preservado, extremamente fotogênico. E aí, além da cidade ser fotogênica, existem pontos muito bacanas quando a gente fala da expressão artística, que são também as pessoas. Então, a cidade me deu a oportunidade de conseguir amplificar minha produção. Por outro lado, eu tive a oportunidade de levar a cidade para outros lugares, para outros canais, para que as pessoas pudessem conhecer tanto daqui de Santos. E, paralelamente, né, no karatê, particularmente, que eu também pratico há tanto tempo, sou atleta da cidade. Fui atleta, né, na verdade, por 11 anos. Talvez o karatê seja o maior ponto de equilíbrio que eu tenha para conseguir lidar com o estresse do dia a dia, cotidiano, e de alguma forma também trazer benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Há 8 anos, eu comecei a dar aula aqui em Santos. Primeiramente comecei num outro espaço, era uma academia de taekwondo, e agora tenho esse nosso espaço dedicado para as aulas de karatê. O que eu queria dizer é que ele, dos 8 anos, né, que ele dá o karatê aqui, eu fui a minha primeira aluna, de fato, Tá bom, é para a gente dar um abraço. Tá bom. Bom, e eu me despeço com muita alegria. Foi uma honra participar daqui do Mistura Santista. E convido todos vocês a conhecer aqui o nosso espaço. Fica aqui na Rua Almeida de Moraes, número 164. A gente funciona de segunda a quinta-feira. Então, fiquem todos muito à vontade para nos conhecerem. E até logo. Obrigado pela oportunidade. Olá, seja bem-vindo ao Saúde Emocional, e hoje vamos falar sobre bullying, um assunto bastante divulgado, comentado nas redes sociais, nas televisões, e é algo que a gente precisa tomar muita atenção.
peço para que vocês também observem, né, o comportamento dos seus filhos, que vocês também observem as escolas, né, o parecer e até o posicionamento dos professores, né, das pessoas que realmente administram a escola. Porque hoje o que a gente observa? Muitas agressões, não só físicas, mas agressões psicológicas que acabam intimidando os adolescentes. Eu, como psicóloga clínica, eu já atendi pacientes, adolescentes com problemas muito sérios na escola com relação a tratamentos dos colegas. E isso não é muito observado, né? Às vezes pelos pais, eles acabam deixando de lado um pouco o comentário dos filhos, mas eu acho que é interessante os pais observarem e ouvirem os seus filhos e checarem realmente as informações que estão recebendo, porque às vezes são situações que podem ser facilmente resolvidas. As escolas, eu acho que precisa ter realmente mais atenção e acabar até criando algum canal de comunicação entre os pais e os filhos, né, para que realmente possa ser verbalizado quando se observa alguma situação dentro do ambiente escolar. Quais são as consequências do bullying? A gente acaba não prestando atenção de que realmente isso pode ter algo bem significativo na vida dos adolescentes, inclusive na vida adulta. E eu já comentei com vocês, inclusive, quando eu falei de suicídio, que a grande percentual de suicídios hoje ocorre na adolescência. Então, é um fator bastante importante que a gente deve observar e tentar realmente resolver. É muito fácil de resolver. Quando a gente comenta a respeito de bullying, né, as pessoas mais idosas até falam, poxa, mas isso já existia. Sim, já existia, mas não se fazia nada. Só que hoje a gente tem vários recursos e a gente pode utilizar desses recursos para minimizar os impactos que isso ocorre na vida adulta depois. Então, os pais, eu peço para que observem, né, se as crianças se isolarem demais ou se sentirem com dor de cabeça, não querem ir na escola, ou tem alguma doença física, ou, né, percebe-se uma timidez exagerada. Tudo isso os pais precisam observar e avaliar, né, o que pode estar acontecendo. A comunicação dentro de casa é muito importante, né, e você se abrir, ouvir, né, e até comentar a respeito do posicionamento deles perante aos amigos. Eu sei que em algumas situações a gente não sabe como reagir, né? Eu sempre falo que a gente aprende a ser pai, aprende a ser mãe todos os dias. Então a gente precisa ajudá-los em algumas situações que realmente, né, às vezes saem um pouco do controle. Assim como nós também, né? Nós também temos as nossas oscilações, né? Os filhos também têm, e a gente tem que saber apoiá-los em algumas situações. Diante de toda essa situação, né? Tudo isso que a gente discorreu hoje, eu peço para que os pais realmente observem, né? Avaliem a situação. Se de repente é algo que, né, tem preocupado por um comportamento diferente, que vocês busquem ajuda profissional para que a gente possa reparar esses problemas previamente, evitando até uma evolução negativa no comportamento e no crescimento dos nossos adolescentes. Agradeço a participação de todos vocês, espero ter contribuído, né, com algumas informações e que a gente cuide das nossas crianças que serão os nossos futuros adultos. Gratidão, até a próxima semana. Portugal e a sua gente. Muito boa noite, amigos e amigas da comunidade luz brasileira, tudo bem? Tem início a transmissão do portal TV Portuguesa da Festa de Santo Toinho, Arraial Mionto, organizado pelo Centro Cultural Português de Santos e que promete agitar a noite no centro histórico do município.
presidente do Centro Cultural Português de Santos, José Eduardo de Almeida Alves. Presidente, qual o seu balanço, a emoção de ver mais um grande evento realizado pelo Centro Cultural Português, o salão completamente lotado? Verdade, Ronaldo. Hoje é um orgulho muito grande. Eu, como presidente, ver a casa lotada, amigos que vieram prestigiar esta 28ª Festa de Santoinho. E isso nos dá forças para continuar ainda mais com esta empreitada que nos foi legada, né? E nós temos uma força muito grande com a nossa diretoria, muito unidos com o nosso Verde Gaio, muito unidos com o Conselho Deliberativo e, portanto, nós queremos cada vez mais. A gente fez uma festa hoje extraordinária, uma festa lindíssima, sem qualquer problema, comida ótima, a nossa apresentação do Verde Gaio é excelente. Este grupo, os Tugas, que estão dando um show também maravilhoso. E, portanto, uma festa muito perfeita. E isso só engrandece o Centro Cultural Português, a comunidade portuguesa e os nossos associados. Festa de Santoinho. Volta já. Você sabia que pode provar os sabores autênticos de Portugal sem sair de Praia Grande? Cantinho de Portugal, cada prato é uma experiência cheia de tradição. Da escolha dos ingredientes ao toque final do chefe, tudo é feito com dedicação e respeito às raízes portuguesas. Aqui, você também encontra uma variedade de vinhos para brindar momentos especiais. Esperamos você para almoço ou jantar em frente à Praia do Maracanã. Venha visitar o Centro Cultural Português de Santos, localizado na Rua Amador Bueno, 188, no centro de Santos. Faça uma pequena viagem no tempo, conhecendo um pouco da história de Portugal. Apoie. Colégio Lamec, referência no ensino infantil e fundamental há mais de 30 anos em Santos. Voltamos a apresentar Festa de Santoinho. Alegria, dá-lhes companhia, conosco ele festejar. Vamos todos a rodinha, vamos todos a bailar. Vamos, 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 os versos cruzamos, isso não é de parar. Hoje isto é romaria, hoje isto é carnaval. Festa popular, fogo a estourar, viva o nosso arraial. Santoinho nasceu pertinho do céu, foi batizado na igreja. Portugal e a sua gente. Apoio, Grupo Mendes, sempre construindo histórias. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Guido e Will, inseparáveis. Dividiram segredos, sonhos e a paixão pela velocidade. Mas até onde você iria por um amigo? Uma aposta, um racha, um instante. Um mergulho espiritual que vai além da compreensão. Um pelo outro. É mais que uma história, é uma travessia. Uma peça que emociona, provoca e transforma. Nem a dor é capaz de separar dois verdadeiros irmãos. Uma amizade verdadeira que transcende a matéria e os mantém ligados, um pelo outro.
Um espetáculo para sentir, para viver, para nunca esquecer. Um pelo Outro, com João Baldacerini e Fernando Val. Texto de Ronaldo Ciambroni, direção de Valdir Ramos. Um pelo Outro. Produção, Rama Cria Produções. Um pelo Outro. As pessoas elas estão tendo um outro enfoque sobre seguro. Procura seguro quem tem amor pelo seu patrimônio. Tem muitos clientes que estão fazendo seguro de vida, não importâncias muito altas, mas que sejam suficientes ao menos para a pessoa pagar o seu inventário, porque os custos de impostos são muito elevados hoje em dia. O importante é vincular dentro da cabeça do cliente seguro, Secursed. E se o seu café de todo dia fosse mais leve, mais saudável e ainda assim cheio de sabor? Te apresentamos a Major Brigadeiro, onde tudo é artesanal, feito com carinho e com muita consciência. Sem açúcar refinado, sem trigo, sem lactose e com muitas opções veganas. Aqui o sabor vem da natureza e do cuidado. Tudo é feito à mão com ingredientes naturais e o carinho de quem acredita que saúde e o prazer podem andar juntos. Para quem valoriza saúde, bem-estar e aquele café com alma, estamos bem pertinho de você. Descubra um novo jeito de saborear a vida. Major Brigadeiro, o sabor que respeita seu corpo. Bem-vindo à Óticas Sky. Aqui você encontra um ambiente moderno e o atendimento que você merece. As melhores marcas, com modelos para todos os estilos e idades, com o preço justo. Você ainda conta com nosso exame oftalmológico para garantir a melhor escolha dos seus óculos ou lente de contato. Atendimento especializado e tecnologia de ponta, garantindo a melhor experiência para a saúde dos seus olhos. Óticas Sky. Venha nos visitar e veja a diferença. Olá, mais uma novidade para esse ano de 2025 é a Cantina Liliana indo até você. Nós vamos até a sua casa, até a sua empresa e preparamos as nossas pizzas, uma estrutura que nós levamos toda para você e você pode desfrutar. Temos também a opção de fazer um jantar de massas, não é? E as massas são todas preparadas ali no seu espaço para atender os seus convidados em qualquer tipo de evento. Então, chama a Liliana e nós fazemos o seu evento na sua casa ou na sua empresa. Você que tem um negócio em Santos, quer aparecer na TV? Sabe como? Fazendo parte do programa Mistura Santista. 90% de nossos clientes aumentaram o seu faturamento aparecendo na TV. Com linguagem dinâmica, contamos as melhores histórias com a nossa gente. Tanto pela TV quanto pelas redes sociais, não importa a sua atividade. A comunicação ágil do Mistura Santista é a visibilidade para seu produto ou empresa. Quer saber mais? Marque uma reunião presencial conosco. Nossas melhores histórias estão com a nossa gente e no nosso lugar pela tela da Santa Cecília TV. Esse foi o Mistura Santista. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.